galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos com mais uma edição do nosso Comparando Dungeon Crawls. Dessa vez com dois jogos bem desconhecidos, né? Quem achou que eu ia ficar só falando dos bam para ter audiência, errou! Eu gosto de todo tipo de Dungeon Crawl e esses são dois que fazem parte da minha vida já há muito tempo. Eu sei que eles não são muito conhecidos, mas tá aí uma chance de tentar popularizar. Os dois eu acho que eu já apresentei aqui no canal em vídeos separados, mas esse é o Comparando Dungeon Crawls. Bom, o primeiro ali mais colorido é esse aqui que está em preto e branco, que é o Maze of the Red Mage, que é o Labirinto do Mago Vermelho, né? E o outro é o Tower of the Dread Mage, que aqui traduziram como a Torre do Mago Louco, alguma coisa assim. Esse daqui tem a versão traduzida bacaninha, tá? E eles são ambos os jogos são do mesmo autor, por isso que eu resolvi colocar eles juntos, que são do Christopher Brandon. São dois jogos que já estão lá no BGG há mais de 15 anos, então são jogos bem antigos. Se eu não me engano, um dos dois está há 15 anos e o outro é de 2007. Né? Vai dar mais ou menos isso, na verdade, né? E são do mesmo escritor, e eu já li em algum blog dele, algum site, que eles se passam no mesmo universo, como se esses magos fossem aparentados ou fosse o mesmo mago em momentos diferentes. Mas, ao mesmo tempo em que eles têm essas semelhanças e talvez se passem no mesmo cenário, eles têm aparentemente propostas bem diferentes, já vou falar. Propostas não, apresentações bem diferentes, que a proposta é a mesma. Nesse daqui, você, no Tower of the Dread Mage, a Torre do Mago Louco, você tem que subir a torre, que são 10 níveis, provavelmente é uma torre gigantesca, e no último nível você enfrenta esse mago. Esse daqui, você não está querendo enfrentar o mago, você está querendo fugir, né? O lore é esse. O Mago Vermelho te aprisionou e você tem que escapar antes que o dia nasça, porque se o dia nascer, ele vai te matar. Além disso, dentro desse labirinto tem dragões, tem várias criaturas e tem o próprio mago vermelho tentando te sabotar ou te matar. Na apresentação que eles são muito diferentes. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma foto do Tower of the Dread Mage. Ele é um jogo de papel e caneta, né? Então você só precisa dessa primeira folha aqui de regras e dessas tabelas, que são muito práticas, são muito funcionais. Ele tem um gameplay muito rápido, tipo, são 10 níveis, então o jogo completo ele demora. Mas cada nível, como vocês estão vendo ali no caderninho quadriculado, aquilo lá é só um nível, né? Aquilo ali, gente, depois que você já está manjando das regras, já sabe qual é a tabela e tudo, leva uns 5, 6 minutinhos para fazer um nível completo, isso se você não morrer antes. Naquele caso ali eu consegui. Infelizmente, quando eu fui pro segundo nível, eu acho que eu morri logo nas primeiras. E cada quadradinho representa uma sala que você vai passar, né? Mas ele é todo feito no papel, não tem nenhum componente que você precisa imprimir e usar, né? E aí, cada quadradinho representa uma sala, uma seção dessa masmorra, e aí você pode ter encontro com monstros, armadilhas, portas, pode estar vazia, pode ter um baú ou pode ter um monstro, né? O monstro é o mais provável de você enfrentar. E aí cada um desses, só o vazio que não acontece nada, mas a armadilha tem a sua própria mecânica, você tem que evitar. Pode ser que você encontre no baú alguma poção, essa poção ou pergaminho ou uma varinha que te permita fazer algum feitiço. E aqui a gente tem já diferente uma foto da apresentação do labirinto do Mago Vermelho, do Maze of the... Então o Maze ele já usa vários componentes, né? Então ele usa a masmorra, ela é feita desses tiles aí que vocês estão vendo, tá? E aí, conforme você vai jogando, você vai escolhendo o seu lugar. Eu tive que fazer toda uma matemática, porque o jogo original ele é para fazer um grid de 10 por 10. A minha mesa não comporta, então eu fiz um grid de 6 por 8. E aí, como tem um counter, você tem um certo número de rodadas para completar o jogo, senão o sol nasce e você perde. Então
eu tive que praticamente adaptar esse timer para metade do tamanho da masmorra, do labirinto. E é bem interessante. E aí você tem, né, aqui por exemplo, né, tem aquele tile que tem o trono lá, que é a entrada. Aí do lado tem um que tá vazio, do lado tem outro que é uma armadilha. Eu tava jogando com o meu personagem que ele era um ranger elfo, então ele tem condições de fazer um teste para escapar de armadilha. Tem personagens que não tem. Ele tem uma variedade bem legal de personagens, assim. Quer ver? Então, ó, ele tem mais de 10, né? Você tem um Lorde Anão, você tem um Mago do Pôr do Sol, você tem um Ladrão Errante, aí você tem aqui o Senhor dos Cavalos, você tem um Clérigo Sagrado, cada um com as suas características, vantagens e desvantagens. Então, só passar aqui mais algumas, né? Eu fui indo. E esse daqui, ao contrário do que aconteceu com o Tower, com a torre, esse eu consegui chegar até o final. Né? E aí você vai coletando tesouros, que são essas pecinhas amarelas que estão aí embaixo. As pecinhas verdes são os inimigos você vai somando eles, a pontuação de ataque deles. Isso é o equivalente a pontos de experiência. A cada 10 pontos de experiência você aumenta algum atributo e é bem interessante. Então, como vocês podem ver, tem muita diferença disso aqui para isso aqui. Mas o que acontece, gente? Deixa eu só falar então, né? Aí as diferenças elas acabam na apresentação. Em essência, são jogos muito, muito parecidos. Por quê? Porque na verdade o que você tem aí em cada sala é basicamente o que você tem na tabela do Tower of the Dread Mage. Você tem monstros, você tem armadilhas, você tem portas e você tem baús. Então é a versão visual. Isso daqui nada mais é do que a versão visual dessa tabela aqui, ó. Funciona da mesma forma, né? Eu acho muito interessante. Só que aqui você rola então para decidir que tipo de sala, de conteúdo que tem na sala, e depois você rola para um monstro. Aqui quando aparece esse, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Esse tile que tem umas manchinhas de sangue, quer dizer que tem um monstro ali. Então você vem, você pega um tile de monstro, né? Você coloca num pacotinho, né? Aqui. Quando tem tesouro, você pega um coisinha de tesouro, que é amarelo. E quando tem porta, né? Aqui, ó, as portas estão abertas, mas geralmente você troca. As portas elas estão fechadas. Você tem que fazer uma manobra ali para abrir, ou perder pontos de vida para abrir, ou então tentar procurar um outro caminho. Só que aí você perde tempo, tem o relógio que vai adiantando, né? E é isso. Então, eu acho muito interessante, assim, esses dois jogos me atraem muito por isso. Como é que é a questão das regras? É parecido? Aí, nem tanto, né? Nesse daqui, no labirinto, todo personagem ele tem ataque, bônus de ataque, defesa, bônus de defesa, e os vilões também. Então você rola 2d6, soma o seu ataque, o vilão joga 2d6, soma a defesa. Né? Quem tirar um número maior causa 1 ponto de dano, e depois o monstro ataca da mesma forma. Aqui na torre, nesse daqui, ele já é um pouco diferente, o combate é um pouco mais ágil. Né? Aqui você rola 1d6. Deixa eu ver se é um d6 mesmo. Desculpa, tô falando bobeira. Aqui você tem os atributos força e magia. Né? Você pode atacar com força, você pode atacar com magia. E aí você rola, vamos supor, se você tem força 2, você rola 2 dados. Se você tem força 2 mais 3, você rola 2 dados e soma 3. Se você tem magia 3, você rola 3 dados. Né? E aí você vai ter um número, esse número tem que ser maior do que o valor de desafio, que é o challenge rate do monstro. Né? Pode ser, por exemplo, e aí vai depender do nível da torre em que você está. No nível 1 até o nível 3, geralmente o desafio, o valor do desafio challenge, ele é 5, 6, 7 até 10. Né?
Conforme você vai subindo, você vai ter monstros com valor de desafio 12, 13, até chegar no Dread Mage, que ele tem 15. Você só acerta ele se você rolar o seu ataque e você tirar mais do que 15, porque se der empate também não. E se você tirar menos, aí você que toma dano. Né? E aí, esse dano, ele é, se eu não me engano, olha só, eu acabei de jogar, né? Mas olha só como é que eu tô com a memória ruim. E é 1 de dano também. Então, são sistemas diferentes. Nenhum dos dois tem... Não, minto, eu ia falar que nenhum dos dois tem teste de atributo, mas assim, o labirinto, ele você faz algumas classes te dão a chance de fazer um teste para evitar armadilhas. Algumas classes, como o ladino, o elfo ranger, você pode fazer um tipo de teste para evitar armadilhas, e tem alguns tesouros, algumas conquistas que te dão algum tipo de teste que você pode fazer. Ao passo que no Tower of the Dread Mage, o único jeito de evitar essas fatalidades é achar ou poções, ou armas, ou armaduras que vão te dar certas vantagens. Mas são jogos muito próximos, então esse daqui que tem os componentes, os tiles, tudo, ele poderia ter sido feito na forma de tabelas, né? E ficaria muito, muito parecido. Poderia ser considerado quase que um hack do Tower of the Dread Mage. Mas, né, aí eu vou puxar a sardinha. Ele fica com um visual muito bacana. O design dos tiles, tem dois, tá? Tem um design repaginado, isso se você for lá no Board Game Geek. Que eu acho que esse é o design original. E tem um outro que é repaginado. As cartas de monstro, as cartas de personagem, tipo, é muito bacaninha. Eu imprimi em preto e branco, né, mas é colorido, fica bem legal, tem uma vibe bem anos 80. Né, lembra um pouquinho o desenho, os jogos de 8 bits ou 16, né, 16 bits. Então eu gosto muito, muito dessa versão do Maze of the Red Mage. Eu sei que tem uma aventura de D&D que é muito parecido o nome, né? Então aqui eu tenho o Maze of the Red Mage, que eu acho que é essa que é parecida com essa aventura do D&D. E eu tenho o Tower of the Dread Mage. Os dois, gente, eles não são jogos estratégicos. Eles não são dungeon crawls estratégicos. A estratégia que você vai ter nesse que está aparecendo aí atrás algumas vezes tomar decisões levando em consideração o tempo. Então você pode avançar, você pode recuar. No meio do combate você pode recuar, só que aí você vai perdendo tempo e vai dificultando. E também no uso dos itens, porque até as armas, isso eu acho bem interessante. Todas as armas, geralmente elas têm só um uso. Então você achou um arco, esse arco ele tem só um uso. Você usou, já era, como se você tivesse achado com uma flecha só, sabe? A espada, provavelmente a espada está carcomida, então ela vai usar uma vez só. Então isso é interessante. Aí você faz essa manutenção de suprimento. Mas uma boa parte do jogo vai ser na sorte, no que vai sair, no que não vai sair. O mesmo grid aqui, que nem eu fiz, pode... Porque tem muitos, né? Tem muito mais do que 100 tiles. Então cada vez vai ser diferente. Pode ser que nem o mago vermelho esteja em jogo, pode ser que o dragão não, pode ser que tenha uma quantidade absurda de tesouros e espaços vazios. Então pode ser desde uma exploração muito difícil, logo de cara você pode encarar o dragão, ou o próprio mago vermelho, que você provavelmente não vai ter nenhuma chance, né? Eles podem estar logo na primeira sala que você entrar. Ou pode ser a coisa mais fácil do mundo, que você só vai pegando baús e espaços vazios e você chega. Então é bem aleatório essa parte, que é a mesma coisa que acontece aqui, só que nas tabelas. Então você não tem muitas opções. A sua opção assim é usar os itens que você vai coletando. Basicamente é isso, né? Aqui você não tem nenhuma classe que te habilita
a já evitar armadilhas, mas a cada 15 monstros que você enfrenta, porque... Não aqui, né? Desculpa. Esse aqui tem uma evolução que a cada 15 monstros que você enfrenta, você pode escolher uma habilidade. Aí as habilidades que tem aqui para você escolher é destravar portas, evitar armadilhas e ataque surpresa. Então, como ele tem um gameplay bem demorado, muito provavelmente, se você for sobrevivendo, você vai chegar no final com essas 3 habilidades desbloqueadas. Aí começa a ficar mais fácil, mas até chegar nisso ele vai ser muito difícil. Esse jogo aqui do Tower of the Dread Mage, que tem as tabelas, ele é muito difícil. Eu acho que eu consegui completar ele só uma vez, porque são 10 níveis. Geralmente eu morro ali pelo 4 a 6. Né? E esse daqui, do labirinto, do Maze of the Red Mage, ele é um pouco mais equilibrado. Os monstros já são menos díspares. A armadilha também, né? Geralmente as armadilhas causam 1 de dano, 2 de dano, sendo que aqui você pode tomar até 6 de dano no outro jogo. Então ele é mais equilibrado também. Então, um veredito, eu gosto mais do Maze of the Red Mage, que é esse daí que vocês estão vendo na foto, pela questão visual, que eu acho que fica muito bacana, e também por ele ter um design mais interessante, ele é mais equilibrado e tudo mais. Não que eu ligue para isso, realmente não é algo que faz eu gostar ou desgostar de um jogo. Nesse caso eu gostei. E o Tower of the Dread Mage, eu costumo dizer que ele é o jogo de celular sem compromisso do RPGista. Sobrou 5, 6 minutos, esse daqui você faz em qualquer lugar, assim, você só precisa ter um simulador de dado no teu celular e um papel para ir anotando, pode fazer quadradinho e tudo mais, é muito rápido. Então, ao invés de você ficar jogando lá o Candy Crush, sei lá o que se joga atualmente, né, você pode jogar o Tower of the Dread Mage. Esse daqui, o labirinto, algum tempo atrás, eu falo há muito tempo atrás, chegou-se a criar um aplicativo, tipo um joguinho dele, que ficou muito parecido com o Dungeon Bash, que vai ser o próximo que eu vou comparar. Mas isso faz tanto tempo que eu duvido. Então lá se você fuçar lá no Board Game Geek, lá nos fóruns e tudo, você vai achar alguém falando de que desenvolveu um jogo. Mas isso é coisa de 2008, 2009, assim, se tiver funcional vai ser um milagre, né? E eu achei interessante que o cara usou as mesmas artes aí que estão impressas aí na foto. Os 2 jogos são gratuitos, então, né, o investimento vale a pena. O Tower of the Dread Mage são 2 páginas de impressão. Tem mais uma, porque se você já quiser baixar o grid, né? Tem uma que já tem os 10 níveis e uma folha só. Então, 3 folhas você já tem várias aventuras. Né? E esse daqui acho que tem 5 ou 6 páginas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 páginas. E ele dá um pouquinho de trabalho para montar ele. Eu imprimi em papel couché 150, colorido. E deve ter sido mais ou menos, gente, umas 5 folhas, eu acho. Umas 5 folhas no total, não foi mais. Acho que deve ter sido umas 8 a 9 folhas que eu imprimi, né? Então você bota aí, aqui custa R$2,50 e tal. Pra montar o jogo inteiro, com o manual de regras, mais a impressão, eu gastei uns R$30. Que eu acho que foi um investimento bacana, é um jogo que me diverte bastante. Né? Veredito novamente, gosto mais desse daqui, mas eu jogo os 2 e acho que cada um tem as suas vantagens. É isso aí, galera. A gente se vê. Um abraço.